nós hoje vamos ter o prazer de assistir o doutor Milton Torres na sua palestra A Segunda Hélice, a presença de Homero no cristianismo apostólico. Professor, os momentos que se seguem, né, são seus. Já agradeço antecipadamente o senhor ter aceitado o nosso convite para falar deste assunto tão importante para a cultura clássica, mas também para a cultura hebraica. Quero agradecer ao Dr. Francisco Ribeiro por ter me convidado para dar esta palestra. Nós já há muito tempo cooperamos um com o outro, pertencemos ao mesmo grupo de pesquisa e já fizemos alguns projetos juntos. Inclusive, esta palestra vai falar um pouquinho sobre o novo livro que eu estou lançando, mas é um livro que ainda não está impresso, mas vai sair em breve, e que o Dr. Francisco Ribeiro foi a pessoa que fez o prefácio. Né? Então, já temos uma ligação aí desde o início por causa disso. Bem, como ele mencionou, o meu tema tem que ver com Homero, a presença de Homero no Novo Testamento. Daqui a pouco vocês vão entender por que o título geral é A Segunda Hélice. Mas, primeiramente, é preciso estabelecer que Homero foi uma influência educacional muito forte na antiguidade. Eu tenho, por exemplo, uma declaração de Xenófanes aqui, que eu fiz questão de não traduzir, preferi citar o tradutor da obra publicada em português, justamente porque eu sinto que as pessoas podem pensar que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, não é? Então, enaltecendo demais a pessoa de Homero. Mas o professor Trajano Vieira, que fez a tradução de alguns, não sei se ele traduziu todos os fragmentos que temos disponíveis de Xenófanes, eu tenho o livro dele, não fiz ainda uma comparação para ver se ele traduziu todos ou se ele fez uma tradução seletiva, mas nesse fragmento específico que ele traduziu, nós temos a declaração: desde a infância do mundo, Homero educa-o. Em grego está escrito, de fato, desde o princípio, todos foram ensinados por Homero. Basicamente isso que está escrito em grego. E a tradução dele é muito boa, né? É o mesmo sentido, mas com palavras mais adequadas à nossa língua portuguesa, né? Inclusive usando essa expressão desde a infância do mundo, né? Porque Homero, como educador, educando crianças, né? Os seres humanos, nós, leitores de Homero, como crianças, aprendendo aos pés dele. Então, Homero, como eu mencionei antes, era o principal livro, né? A gente não está falando aqui de Homero como uma pessoa, mas toda uma escola literária, né, que fez com que a poesia épica alcançasse um patamar tão elevado na antiga Grécia. Então, os principais livros lidos nas escolas gregas, desde o princípio da educação, eram justamente a Ilíada e a Odisseia, as duas obras de Homero. Outros autores eram lidos, mas essas duas obras de Homero eram as principais. As crianças e os adolescentes, os jovens, eles estudavam, memorizando o texto de Homero, copiando o texto de Homero, recitando o texto de Homero. A educação era assim. Então, Homero tinha esse valor de uma enciclopédia de conhecimentos históricos, sociais, e era muito usado, então, na antiga educação grega, que nós conhecemos como paideia. Bem, não sou a primeira pessoa a identificar que Homero está presente no Novo Testamento. Nós temos aqui, só a título de esclarecimento, só a título de ilustração, nós temos 3 obras, eu tenho umas 3 obras, já li a maior parte das 2 primeiras e um pouquinho da terceira. Então, o Dennis MacDonald pergunta, por exemplo, nesse primeiro título dessa primeira obra aqui, o Novo Testamento imita Homero? Então ele faz um estudo de 4 casos do livro de Atos, em que a gente vê semelhanças muito grandes entre o relato de Lucas no livro de Atos e a Ilíada e a Odisseia. Temos também a obra
os épicos homéricos e o Evangelho de Marcos, porque os estudiosos pensam que o Evangelho de Marcos é o que contém mais indícios de um emprego de Homero pelos evangelistas. E como a principal teoria é a de que Marcos foi escrito em primeiro lugar, e depois, então, Lucas e Mateus, e finalmente João, então, obviamente, se nós observamos algumas influências homéricas no livro de Marcos, por extensão, já que nós sabemos que Mateus e Lucas usaram o livro de Marcos para escrever os seus próprios evangelhos como fonte, não é? Então, por isso que esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos, aqueles evangelhos que têm a mesma visão. Então, obviamente, se a gente estabelece que houve alguma influência homérica na escrita de Marcos, automaticamente essa influência passou para para Lucas e Mateus, porque os dois usaram o Evangelho de Marcos como base. E, finalmente, esse terceiro livro, que é o que eu li menos, né? Os outros 2 eu já li consideravelmente, se não todos, pelo menos uma grande parte deles, nós temos o livro A Cristianização de Homero, que fala como Homero era utilizado pelos pais da igreja, né? Os primeiros expoentes da teologia cristã, os pais gregos, os pais latinos. Bem, então, não é uma novidade que Homero tem uma presença no Novo Testamento. E o meu livro não fala necessariamente sobre a presença de Homero no Novo Testamento. A novidade do meu livro é que eu abordo influências de Homero no livro do Apocalipse. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque o livro não saiu ainda e eu não quero dar spoiler. Então, o que eu vou fazer hoje é falar um pouquinho sobre a influência de Homero no Novo Testamento, de modo geral, a presença importante de Homero na Antiguidade, um pouco da influência dele no Novo Testamento, e dar apenas um pequeno teaser, né, da presença de Homero no Apocalipse. Então, basicamente, esse é meu plano hoje de apresentação. Demonstrar para os nossos espectadores a importância de Homero para a Antiguidade, especialmente durante o período do cristianismo, mostrar alguns traços da presença de Homero no Evangelho de Marcos. Basicamente, eu vou estar citando o Dennis MacDonald, quando eu fizer isso, e terminar com uma pequena demonstração da presença de Homero no Apocalipse. Então, este é o meu plano de apresentação. Bem, então vamos começar com esse meu primeiro plano, não é? De mostrar a importância de Homero para a Antiguidade, especialmente no aspecto educacional. E toda essa minha palestra praticamente corresponde apenas à introdução do meu livro, não o livro como um todo. Então, nós temos aqui uma declaração de Protágoras. Não sobrou nenhuma obra de Protágoras, nós não temos a obra de Protágoras subsistindo aí desde a Antiguidade, porque os filósofos fizeram uma grande campanha contra os sofistas, e as obras dos sofistas foram praticamente todas elas destruídas. Mas Platão escreveu um diálogo intitulado Protágoras, e aí ele atribui algumas falas a Protágoras. Então, a gente sabe alguma coisa de Protágoras por causa, principalmente, desse diálogo platônico sobre esse sofista. Então, o Platão fala que a parte mais importante da educação na antiguidade grega era a poesia épica. E por poesia épica a gente entende principalmente Homero e Hesíodo. O espectador deve ter em mente que Platão estava propondo uma revolução na educação da sua época. Porque até Platão, a principal fonte de educação era a poesia. Por isso que eu estou mencionando aqui um livro meu que se chama Educação Começa com Poesia. Esse, sim, já está à venda, pode ser encontrado pela internet. Ele já foi lançado há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, e mostra exatamente a importância da poesia para a educação antiga. Quando Platão estabelece essa revolução educacional na obra República, principalmente, ele propõe que da cidade de Calípoli, que é a cidade utópica que ele cria na República, os poetas fossem expulsos. E aí ele tenta substituir a poesia pela filosofia. A filosofia deveria ser
passar a ser o principal elemento educativo e não mais a poesia. Mas Platão não foi totalmente bem sucedido ao escrever sua obra, porque a poesia ainda vai continuar durante alguns séculos sendo muito importante para a educação dos gregos. E Homero continua sendo o principal livro-texto para as escolas gregas e romanas até a época do surgimento do cristianismo apostólico. O que Platão tentou fazer e não conseguiu, o cristianismo vai fazer, que é realmente tirar Homero das escolas. Mas Homero ainda continuava muito vivo no período do Novo Testamento. E vocês vão entender, assim, os cristãos tentaram tirar Homero da escola, mas antes de tirar Homero da escola, eles cristianizaram algumas das falas de Homero, algumas das importantes contribuições de Homero. Então, eles adaptaram Homero aos seus próprios interesses e gostos. Quintiliano, que já nos coloca no período da escrita do Novo Testamento, faz muitos elogios a Homero, mostrando que ele realmente era muito influente. Né? Então, ele diz que Homero era a nascente de todo rio ou corrente. Fala que ele era modelo e inspiração para todo arrobo de eloquência. Então, Homero continuava sendo utilizado. Nessa época, a educação de adultos já estava muito mais estabelecida, e Homero continuava a ser usado até como modelo educacional para os adultos, para um modelo andragógico. Bem, temos aqui outra obra escrita aproximadamente no mesmo período que o Novo Testamento, que é a obra intitulada Alegorias. E eu coloquei aqui que ela foi escrita por Heráclito de Éfeso, mas não é bem uma autoria. Essa obra é atribuída a Heráclito de Éfeso, embora praticamente todos nós concordemos que não foi ele que escreveu a obra, porque Heráclito de Éfeso viveu muito antes desse período. E a obra dá indícios de que ela foi escrita no período do Novo Testamento. Então, ela é uma obra pseudepígrafa. Né? Alguém escreveu essa obra se fazendo passar por Heráclito de Éfeso, como era uma coisa muito comum nessa época, inclusive comum entre os cristãos. Há várias obras pseudepigráficas escritas por cristãos nesse período. Então, mas para os meus propósitos, é mais importante que essa obra seja escrita no período aproximado do Novo Testamento do que ela ter sido escrita por Heráclito de Éfeso, porque eu estou realmente tentando mostrar que a influência de Homero continuava no período do Novo Testamento. Então, o autor de Alegorias diz que desde a mais tenra idade as crianças são alimentadas pelos ensinamentos de Homero. Então, ou seja, mesmo no período do Novo Testamento. Então, ele fala aqui que Homero era leite fresco para dar às crianças. Até nos lembra uma fala do apóstolo São Paulo, né, que a gente tem que começar a alimentar o recém-convertido com leite, né, e não com alimento sólido. Pois não estou querendo dizer com isso que Paulo queria dizer que a gente deveria ensinar Homero, mas só para lembrar que esta é uma ideia que os gregos já tinham antes de Paulo, que era a ideia de que a educação tinha que ter um certo desenvolvimento. E o primeiro desenvolvimento é Homero. Inclusive, uma coisa muito interessante, apesar de Homero ter sido escrito há tantos séculos, né? Mas Homero não é uma leitura muito difícil em grego. Se a gente for comparar com outros autores, né? Homero até que não é tão difícil para ler. Então, não representaria uma dificuldade muito grande para as crianças, porque é uma linguagem, embora fosse uma linguagem já em desuso na época do Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito na época em que o dialeto preponderante era a koiné, e Homero escreveu no dialeto jônico. Então, já havia certas diferenças, mas isso parece que até era um incentivo para que as crianças estudassem com mais afinco, né? E elas formassem listas de palavras. Nós temos evidência literária de que os professores exigiam isso, que elas fizessem listas de palavras de Homero com o equivalente da época em que elas estavam estudando. Então, Homero continuava sendo muito usado. Então, o livro Alegorias fala que em nenhuma fase da vida, da infância à velhice, deixamos de ter sede de Homero. Então, os gregos estabelecendo essa importância fundamental de Homero, mesmo já na educação do período do Novo Testamento. Se nós quisermos consultar algum historiador, você pode até ter alguma restrição sobre a interpretação que
que Hegel dá à história. Mas não há dúvida que ele era um excelente historiador, e eu gosto da maneira como ele fala a respeito do modo como as pessoas se relacionavam com Homero. Ele diz que Homero era o ar que os antigos respiravam. Ou seja, praticamente tudo girava em torno de Homero. Inclusive, do mesmo jeito que hoje em dia, se você quer discutir, se você quer vencer uma disputa teológica, você cita uma passagem da Bíblia. Naquela época, se você quisesse vencer qualquer tipo de disputa, você citava uma passagem de Homero. Aí as pessoas respeitariam o que você tinha para poder dizer, se você demonstrasse que você conhecia Homero. Homero era a coisa mais próxima de uma Bíblia grega que a gente pode ter tido na antiguidade. Tinha para os gregos um valor quase semelhante ao valor que a Bíblia hebraica tinha para os judeus e que o Novo Testamento passou a ter para os cristãos. Bem, esta aqui é uma declaração minha do próprio livro, né, em que eu falo o seguinte, que Homero escrevia em poesia e os autores do Novo Testamento escreviam em prosa. Então, essa é uma diferença importante. E essa é uma diferença importante e é uma diferença que nos ajuda, porque a poesia não é idêntica à prosa. São duas maneiras muito diferentes de escrever. Então, quando a gente vê alguma coisa que parece poesia, ou que tem alguma feição poética, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: espera aí, de onde vem essa linguagem poética? Porque o Novo Testamento não foi escrito em poesia, ele foi escrito em prosa. Então, por exemplo, eu tenho um comentário sobre Tiago em que eu mostro que há 2 hexâmetros em Tiago. E o hexâmetro era o verso homérico por excelência. E era um verso tão artificial, porque havia um ritmo próprio da poesia, a cadência da poesia, que era impossível que tivesse acontecido por acaso. Ou seja, uma pessoa só conseguiria escrever uma linha em hexâmetro se ela quisesse escrever uma linha em hexâmetro. Então, nós temos em Tiago 2 hexâmetros que não são necessariamente homéricos, né? Não são, até onde a gente saiba, Tiago não copiou esses hexâmetros de Homero, mas Tiago, que talvez seja um dos autores mais judaicos do Novo Testamento, escreveu 2 hexâmetros. É bem possível que ele tenha composto esses 2 hexâmetros. Então, só para mostrar que essa influência, esse jeito de escrever poético, aparece assim em momentos inesperados no Novo Testamento. E a gente tem que aprender a identificá-los. E algumas pessoas já tentaram fazer isso. Então, eu tenho, por exemplo, aqui esse livro recentemente publicado do Michael West, Poesia e Mito Indo-Europeus. Eu estive na banca de doutorado e de mestrado de um dos tradutores desse livro. Ele não é traduzido apenas por uma pessoa, ele é traduzido por mais de uma pessoa, e eu tive o prazer de estar na banca de mestrado e de doutorado do tradutor do livro. E ele, quando estava defendendo a sua tese de doutorado sobre Aristófanes, o uso de vinho e trigo na antiguidade, uma tese muito interessante, ele me presenteou, depois da banca, com esse livro que ele havia traduzido. Então, é um livro bastante volumoso, eu tenho aqui na minha biblioteca. E o Michael West, ele faz essa indagação. De onde vêm as palavras poéticas? Ou seja, ele está se preocupando com a origem delas para a escrita, né? Mas eu estava mais preocupado com identificar essa palavra poética na escrita. Então, ele fala alguma coisa importante, por exemplo, os arcaísmos. Então, quando a gente pega, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar sobre o episódio de Jesus no barquinho, quando ele acalmou a tempestade, a palavra para tempestade ali é a palavra lailaps. É uma palavra que só acontece no Novo Testamento nesta passagem do barquinho que Jesus acalmou, quando ele estava lá atravessando o Mar da Galileia, surgiu uma tempestade e ele acalmou a tempestade. Só aparece ali. Não era uma palavra mais usada com frequência no período do Novo Testamento, mas era a palavra por excelência para a tempestade em Homero. Então, ela é um arcaísmo ali em Marcos. E como eu já mencionei para vocês desde o início que Marcos é um autor que usa muito Homero, não nos surpreende, então, que ele tenha escolhido a palavra para tempestade, que era a palavra lá de Homero. Então, é um arcaísmo. Então, quando você vê um arcaísmo, você vê uma palavra, é preciso lembrar
que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, ou seja, a Ilíada e a Odisseia foram escritas. Então, o Michael West ele faz a pergunta sobre de onde vêm as palavras poéticas. Né? Então, o que acaba acontecendo, a gente tem que procurar, por exemplo, arcaísmos. Né? O fato de Marcos utilizar a palavra lailaps, que é uma palavra arcaica para tempestade, no relato em que Jesus acalma a tempestade no mar, única ocorrência da palavra lailaps em todo o Novo Testamento, ou seja, exatamente nessa perícope de Jesus acalmando a tempestade, e depois essa perícope ela é repetida em Lucas, como a gente já falou aqui que Lucas usava Marcos como base para os seus escritos, então a gente, para o seu evangelho, ele mesmo diz que ele leu outros relatos, logo no início do Evangelho de Lucas, ele fala assim, olha, eu fiz uma pesquisa, eu li outros relatos, possivelmente se referindo também a Marcos, né, da história de Jesus, para poder escrever o meu Evangelho, porque Lucas não foi testemunha ocular. Então, não nos surpreende que ele tenha usado a mesma palavra de Marcos, mas é um arcaísmo. Então, toda vez que aparece um arcaísmo, você se pergunta assim, peraí, de onde essa palavra está vindo? É uma palavra que não se usa mais. Então, Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia foram escritas aí quase 1000 anos antes do Novo Testamento. Então, a língua mudou muito, as palavras deixaram de ser usadas e outras palavras foram criadas. Então, é muito importante ver isso. Por isso que a gente tem que olhar também a questão de invenções poéticas, situações que não fazem parte do discurso comum, né, do discurso ordinário. Como eu mencionei, o caso de Tiago utilizar 2 hexâmetros. Né? O hexâmetro não é o jeito normal da fala. E, finalmente, o emprego de adjetivos e substantivos compostos. A gente percebe que há uma tendência na poesia para aglutinar as palavras, para você juntar palavras e transformá-las em palavras compostas. No Novo Testamento, o especialista em palavras compostas é o apóstolo São Paulo. Eu tenho até um livro intitulado Amor Exagerado, em que eu faço uma análise da exorbitante pregação do apóstolo Paulo, que é o subtítulo do livro, e mostro como ele era fã de utilizar palavras compostas. Eu escrevi esse livro com o professor Adenilton Tavares, que é professor de grego no IAN, então nós dois, professores de grego, nos debruçamos sobre as palavras compostas de Paulo, o que também é um indício de certa natureza poética do apóstolo São Paulo, por formar esses neologismos, especialmente neologismos, em que ele pega 2 palavras comuns e junta essas 2 palavras. Bem, temos aqui outro livro da Carla Pullman, chamada A Musa Batizada, ou O Batismo da Musa. A musa era as musas, né, eram inspiradoras da poesia, das ciências de modo geral. E nesse livro, então, sobre o batismo das musas, né, ou seja, como a poesia ainda continuava sendo importante durante o período de formação do Novo Testamento e de formação da Igreja Apostólica, a Carla Pullman fala que as expressões poéticas vão além da métrica, que é o caso de Tiago utilizando o hexâmetro. Mas, então, a gente percebe essa poesia na linguagem relativamente formalizada, contendo uma sintaxe estilizada, com os hipérbatos, por exemplo, que são inversões bruscas na frase, posposições, timese, que seria o oposto da palavra composta, é a palavra composta que você separa. Arcaísmos, como a gente já mencionou, epíteta ornantia, que é um termo técnico da literatura, para esses nomes pomposos que a gente dá para as divindades gregas, por exemplo, né? E alguns desses epítetos a gente encontra no Novo Testamento também em referência a Jesus, em referência a Deus, né? Por exemplo, quando a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, isso é um epíteton, epítetum ornantium, tá certo? Que é o singular, né? Então, entre outras coisas. Então, é possível a gente identificar elementos poéticos, mesmo na prosa. E, de certa forma, é isso que os estudiosos tentam fazer quando analisam a influência da poesia no Novo Testamento. Bem,
De repente, então, nós tivemos alguns autores cristãos trabalhando contra a influência de Homero, porque essa influência era perceptível. A gente encontra vários pregadores cristãos do início do cristianismo que citavam Homero nos seus sermões, porque eles sabiam que Homero tinha um estatuto de autoridade. É como hoje, por exemplo, um pastor vai fazer um sermão no sábado de manhã e ele cita uma autoridade científica. Não é? Por quê? Porque ele quer dar certo peso ao que ele está falando. Então, naquela época, os primeiros pregadores cristãos citavam Homero. É muito comum. Quando vocês forem ler o meu livro, vocês vão perceber. Eu menciono algumas citações de sermões que eram pregados no domingo ou no sábado, né? E a gente percebe ali uma citação clara de Homero. Então, alguns cristãos, alguns pregadores cristãos, começaram a ressentir isso e começaram a trabalhar contra essa ideia, né? Então, aí tem início um repúdio explícito aos épicos homéricos. E nós temos entre as pessoas que fazem isso Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Aristide de Atenas, Taciano, Clemente de Alexandria, mas Clemente de Alexandria é muito interessante, porque ele queria converter os gregos. Então, ele faz uso abundante de Homero. Mas quando ele fala para os cristãos, quando ele não está falando com os gregos, ou seja, ele escreveu uma epístola aos gregos, que eu achei uma ideia sensacional, porque nós não temos uma epístola aos gregos no Novo Testamento. Nós temos várias epístolas no Novo Testamento dirigidas a gregos, porque quase todas as cidades às quais o apóstolo São Paulo escreveu eram cidades gregas. Mas nós não temos uma epístola dedicada aos gregos, de modo geral. E Clemente de Alexandria faz isso. E essa epístola é cheia de citações gregas. Mas quando vamos para o lado educacional e o sermão que é pregado na igreja, então ele faz certas objeções a isso. Tertuliano e Minúcio Félix. Minúcio Félix é chamado o Sócrates cristão, né? Escreveu diálogos, um deles chamado Otávio, muito interessante, conta a história de um advogado que num feriado quis ir para a praia. Chamou um amigo, ele era cristão, chamou um amigo pagão para ir com ele para uma praia perto de Roma, chamada Óstia. E lá em Óstia, eles passaram diante de uma estátua de um deus, quando estavam a caminho da praia, e o amigo dele, o advogado, se benzeu. E aí ele repreendeu o advogado amigo que estava se benzendo e disse, você acredita em estátuas? E aí começa a dar um estudo bíblico para ele. Então, é uma obra muito interessante essa do Minúcio Félix. Então, vários autores cristãos começaram a fazer objeções. E a gente percebe que os empréstimos e os paralelos acabam se tornando cada vez mais sutis. E nós temos a questão da transvaloração hipertextual, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, que foi a forma que os cristãos usaram para continuar utilizando Homero. Então, é uma forma sutil, ou seja, eles nem sempre falam que estavam citando Homero, eles nem sempre falam que o modelo que eles estavam usando era Homero, mas no final eles dão uma guinada e mostram a superioridade do Deus cristão em relação aos deuses gregos. Contam basicamente a mesma história, e eu posso mencionar o caso de Eutico, por exemplo. A história de Eutico, no livro de Atos, é muito parecida com a história de Eupenor, na Odisseia. Os dois caem de um lugar alto, enquanto ouviam um discurso. Os dois morrem, sendo que Paulo desce e ressuscita o Eutico, que quer dizer uma pessoa com sorte, né? Uma pessoa... a palavra Eutico quer dizer exatamente isso, sortudo, né? Enquanto que Elpenor é um nome grego que também tem um significado, né? um significado mais de esperançoso, ou de uma pessoa que talvez ainda não tivesse a sorte. E Ulisses se encontra, quando Ulisses vai até o inferno, ele se encontra com Elpenor, mas ele não salva Elpenor, ele não traz Elpenor de volta à vida. Então, nós temos um relato que é muito parecido, utilizando palavras homéricas, mas, no final das contas, Lucas mostra que Jesus era mais poderoso do que
Ulisses e os demais personagens de Homero, porque Paulo, aliás, perdão, Paulo era mais poderoso do que Ulisses, porque Paulo conseguiu ressuscitar Eutico e Ulisses não conseguiu trazer o Eupenor de volta à vida, embora Ulisses tenha descido até o inferno. Tá certo? Nós temos uma catábase, que é essa ida aos infernos, que a gente tem uma catábase para Jesus também nas epístolas de Pedro, né? Que quando se fala que Jesus pregou aos antediluvianos. Obviamente, não no mesmo contexto, no mesmo sentido, né? Mas a estrutura do relato de Pedro se parece muito com a estrutura da catábase da descida ao inferno de Ulisses. Então, nós temos certas semelhanças aí. Mas não é o meu objetivo aqui falar de Pedro, nem falar da catábase de Jesus, por isso eu não vou me ater muito a esse detalhe. Mas é importante entender que a transvalorização, ou a transvaloração hipertextual, acontece isso. Nós temos um hipotexto, que é Homero, é o texto que é usado como modelo, e aí vem a pessoa que está escrevendo esse outro texto, que a gente chama de hipertexto, e aí ele não conta exatamente a mesma história. No final, ele dá uma reviravolta e alguma coisa diferente acontece, geralmente para poder mostrar a superioridade do seu relato em relação ao outro. Então, por que a gente escuta tão pouco as pessoas falarem que nós temos aí a transvaloração de Homero no Novo Testamento? Por que a gente escuta tão pouco as pessoas falarem que Homero está presente no Novo Testamento? Devido à pouca familiaridade de muitos estudiosos da área bíblica com os textos antigos de uma matriz não religiosa. Isso faz com que a hipertextualidade do Novo Testamento pareça mais opaca aos olhos modernos. Como a gente não lê mais Homero como os antigos liam, a gente não consegue identificar a presença dele. Mas os especialistas conseguem. Aqueles que estão familiarizados com Homero conseguem ver nitidamente a presença de Homero. Bem, de onde eu tirei a ideia para escrever esse livro? Eu estive na banca de doutorado do Dr. Vanderlei Dornelles, que faz um trabalho com intertextualidade. A intertextualidade é a relação entre textos, que pode ser, inclusive, essa relação de hipotextualidade e hipertextualidade. Então, ele chama atenção justamente para esse processo de transvaloração na tese dele, que é uma tese sobre o Apocalipse também, mas ele não fez uma análise de Homero no Novo Testamento, ele fez uma análise de outras das mitologias acadianas, eu não me recordo exatamente todas as mitologias que ele utilizou, mas a ideia dele não era fazer uma comparação com o grego, ele achava que o Apocalipse tinha mais contatos com outras mitologias. E enquanto eu via lá ele fazendo a defesa dele, eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu acho que tem mais coisa dos gregos aí do que dos acadianos, do que os sumérios, do que essas outras fontes. E aí, então, eu decidi escrever e investigar. Eu nunca tinha visto ninguém falando sobre a presença de Homero no Apocalipse. Então, eu resolvi investigar para ver o que eu descobriria de Homero no Apocalipse. Foi assim que surgiu a minha ideia. Mas ele fala exatamente sobre esse processo de ressignificação, apropriação e conflito. Então, ao analisar essas outras mitologias no Apocalipse, ele não está dizendo assim, João utilizou essas mitologias porque ele queria imitar esses autores, porque ele concordava com esses autores. Não, ele queria ressignificar, ele queria se apropriar daquilo numa situação de conflito para poder mostrar uma superioridade do cristianismo em relação a essas outras mitologias. Foi daí que surgiu, então, a minha ideia de escrever esse livro. E nós temos aqui um quadro geral das práticas intertextuais, eu não vou me demorar muito nesse quadro, só para a gente poder ver que, ao utilizar um autor antigo, geralmente nós temos dois motivos, ou imitá-lo ou transformá-lo. E esses objetivos, eles ocorrem em função de 4 aspectos diferentes. Pode ser uma imitação lúdica, só para fazer uma brincadeira, tá certo? Pode ser uma transformação lúdica, só uma paródia, tudo por brincadeira, né? Satírica, pode ser para você, de certa forma, dar uma alfinetada naquelas pessoas. Pode ser uma imitação séria, né? Nesse caso, se for imitação, será uma falsificação, e se for uma transformação, será transposição. Ou pode ser alguma coisa polêmica, não é? Para você debochar ou para você mostrar a superioridade, que é a transvalorização. Então, na minha opinião, o texto do Novo Testamento grego usa Homero para transvalorizá-lo.
É um processo de transvaloração. Nós temos, então, um objetivo de transformação, mostrar certa superioridade do Novo Testamento em relação aos deuses gregos. Então, pega-se Homero, conta-se a mesma história, mas, no final, você dá uma guinada na história e mostra a superioridade do cristianismo em relação aos gregos. Bem, quais são os critérios para a gente encontrar, então, textos que a gente possa dizer assim, esses textos estão relacionados? Então, primeiro é a acessibilidade. Ou seja, o autor, João, por exemplo, que escreveu o Apocalipse, ele tinha probabilidade de conhecer Homero? Ele tinha totais possibilidades de conhecer Homero. Não tem nenhuma dúvida disso, tá certo? Ele conhecia Homero muito bem, aliás, todo mundo naquela época conhecia Homero muito bem. Era impossível você não ter ouvido falar de Homero naquela época, como é impossível hoje você não conhecer um astro de Hollywood e não conhecer alguma obra ou algum filme de um astro de Hollywood. Por mais atrasado que seja o lugar onde você viva, não é? Se a gente falar de um grande astro de Hollywood, a pessoa vai entender ou vai saber mais ou menos do que a gente está falando. Ou mesmo um grande cantor, né? Um cantor como Michael Jackson, por exemplo, né? Ou talvez o mais recente, que seja mais famoso, eu não acompanho tanta música para saber exatamente, o Ed Sheeran, por exemplo, ou o conjunto Imagine Dragons. Por mais que você esteja alheio a isso, né, você acaba ouvindo esses nomes e você acaba conhecendo algumas histórias desses personagens. Então, João tinha toda a probabilidade de conhecer o hipotexto, de conhecer Homero. A analogia, isso significa o seguinte: aquele trecho que o Novo Testamento está imitando só está sendo imitado pelo Novo Testamento ou alguém imitou esse texto antes? Então, se a gente pegar, por exemplo, o detalhe de acalmar a tempestade, né? A história lá da Odisseia, que é equivalente à história de Jesus acalmando a tempestade. Nós vamos ver que vários autores antigos imitaram aquela questão da tempestade, inclusive Virgílio, que escreveu poucos anos antes de João. Então, na época de João, nós temos um exemplo de Virgílio que estava imitando o mesmo, aliás, Marcos, né? Ele também escreve antes de Marcos, porque eu estou falando de Marcos e João, aí agora me confundi. O texto da Jesus acalmando a tempestade está em Marcos. Então, um pouco antes de Marcos escrever a sua passagem sobre Jesus acalmando a tempestade, nós temos Virgílio, que, ao escrever a Eneida, colocou um episódio muito parecido, em que também nós temos uma tempestade, temos alguém dormindo na proa, temos alguém dormindo com a cabeça recostada no travesseiro, os marinheiros começam a reclamar, dizendo: Senhor, perecemos, né? É o que os discípulos de Jesus dizem, e é o que os companheiros de Ulisses dizem: perecemos, estamos morrendo, estamos perecendo. Só que tem uma diferença, né? Jesus acorda e acalma a tempestade. E Ulisses não acalma tempestade nenhuma, ele acorda, acontece um naufrágio e muita gente morre nesse naufrágio. Então, para mostrar de novo a superioridade do texto de Jesus sobre o texto de Homero. A densidade, ou seja, só tem esse ponto semelhante ou há vários detalhes que são semelhantes? Então, daqui a pouco eu vou mostrar a questão de Marcos, nós temos vários aspectos semelhantes. A sequência, ou seja, a sequência é muito importante. A história acontece mais ou menos na mesma ordem, ou a ordem é toda bagunçada? A distintividade, que é aquela questão dos arcaísmos. Há alguma palavra que está num texto, que é uma palavra improvável, que não tem... Por que essa palavra veio parar nesse outro texto? Ela está lá no hipotexto e ela está no hipertexto. Então, também isso é um elemento importante. E outra coisa, a interpretabilidade, que significa o seguinte: como é que o fato de ter havido essa apropriação, né, essa imitação, me ajuda a entender o texto que está imitando o texto mais antigo? Ou seja, nesse caso, é a pergunta da transvaloração. Houve transvaloração? Havia uma polêmica entre paganismo e cristianismo. Então, se o texto usado pelos cristãos, de alguma forma, indicar que houve uma superioridade do cristianismo em relação ao paganismo, então nós temos aí a interpretabilidade.
Nós temos uma razão muito boa para esse cristão ter usado o texto de Homero ou de qualquer outro escritor antigo. Então, basicamente é isso. Então, vamos dar uma olhada aqui em Ulisses na Odisseia e Jesus em Marcos. Ulisses, na Odisseia, é chamado de carpinteiro. Ele é chamado de carpinteiro não porque ele fosse carpinteiro, porque a gente sabe que ele era um rei, que é a mesma coisa de Jesus. Jesus, em Marcos, é chamado de carpinteiro. Aliás, todo mundo pensa que Jesus é carpinteiro com base em Marcos, porque ele é o único autor do Novo Testamento que fala que Jesus era carpinteiro. A outra ocorrência de Mateus diz que Jesus era filho de um carpinteiro. Obviamente, ele tinha toda a condição de ser carpinteiro também se era filho de um carpinteiro. Mas Mateus não diz especificamente que Jesus era carpinteiro. O único que fala, só aparece essa referência em 2 lugares, Mateus e Marcos. O único que fala que Jesus era carpinteiro é Marcos. O evangelho que mais se parece com os livros de Homero. E Ulisses é chamado de carpinteiro porque ele tinha essa habilidade. Ele era rei, mas tinha habilidade de carpinteiro. Jesus era rei, mas tinha habilidade de carpinteiro. Ulisses ele constrói a cama, que é uma coisa muito importante, a cama da casa dele. Ele que fez, e aí ele é elogiado por esse fato. Ele constrói um barco, então ele é elogiado porque tinha habilidade de carpinteiro suficiente para construir um barco. Então, em alguns momentos, há menções de que Ulisses fosse um carpinteiro. Ulisses tinha alguns rivais assassinos, que eram os pretendentes. Ele estava na guerra de Troia, estava tentando voltar para casa, e a sua casa foi invadida por pretendentes que estavam devorando a sua propriedade, né? Comendo os seus bois, comendo o seu queijo e cortejando a esposa dele. E nós temos os rivais assassinos de Jesus, que são os fariseus e os sacerdotes, né? Temos a profecia do retorno de Ulisses. Ulisses está fora na guerra de Troia e os profetas estão falando aqui que ele vai voltar. Nós temos profecias do retorno de Jesus em Marcos também. Ulisses, eu já estou preocupado com o tempo por isso. Ulisses, antes de fazer a sua viagem, fazer a sua catábase, a sua viagem ao inferno, ele faz uma última refeição com seus companheiros. Jesus, antes de ir para a cruz, faz a sua última refeição com seus discípulos. Os companheiros de Ulisses são todos tolos. Eles exibem um comportamento tolo constantemente. Eles estão sempre fazendo coisas erradas. E é impressionante que Marcos é o evangelho sobre o qual mais teólogos afirmam que apresenta uma descrição negativa dos discípulos. Os discípulos em Marcos são tolos. E esses teólogos falam isso sem saber, sem querer fazer nenhuma relação com o Homero. Eles constatam que é uma coisa bem interessante que os discípulos em Marcos sejam tão tolos, muito mais tolos do que eles são em Mateus, Lucas ou João. Ulisses alimenta as pessoas numa praia. Jesus também faz a multiplicação dos pães. Ulisses desce ao Hades e volta. Jesus é sepultado e ressuscita. Então, nós temos várias semelhanças entre o episódio eu esqueci de falar aqui da tempestade, né? Essa da tempestade talvez seja um dos textos que eu acho mais parecidos, porque na tempestade de Marcos está escrito que Jesus dormia na proa com a cabeça recostada num travesseiro. E na Odisseia, nós também temos a declaração de que Ulisses dormia na proa com um travesseiro. Não é a mesma palavra para travesseiro, mas a gente tem que entender que os termos mudaram, né? Nós temos 1000 anos que separam Ulisses, que separam Homero de Marcos. Então, Marcos usou uma palavra antiga, que é Lailaps, tempestade. Se ele colocasse todas as palavras homéricas antigas aí, talvez as pessoas tivessem dificuldade de entender o que ele estava falando. Então, não usa a mesma palavra, mas é impressionante esse detalhe que Marcos é o único que dá, porque o episódio equivalente em Lucas não menciona o travesseiro. Outra coisa, Marcos menciona uma coisa que Lucas não menciona, que havia outros navios que estavam acompanhando o navio dos discípulos. E lá em Homero dizia que outros navios acompanhavam os navios de Ulisses. Então, o que esses navios vieram fazer em Marcos? Se em Lucas não havia navio, só havia um.
Então, possivelmente, a gente está vendo que havia uma tentativa de que os dois textos fossem relacionados. Agora, como eu já mencionei antes, a grande reviravolta que dá interpretabilidade a essa análise é que, no final das contas, Jesus acalma a tempestade e Ulisses não acalma. E muitos marinheiros morrem. Então, está mostrando a superioridade do cristianismo em relação ao paganismo. Bem, estamos quase chegando ao final. Eu tenho aqui agora o exemplo da ceifa e da vindima na Ilíada, em relação à ceifa e vindima no Apocalipse. Essa é uma análise totalmente original, porque essa que eu apresentei de Marcos não foi eu que fiz. O MacDonald, lá naquele livro que eu mencionei para vocês, que faz uma análise sobre Homero e Marcos, eu sigo a metodologia do MacDonald. Eu peguei a ideia, é impressionante como uma pesquisa acontece, né? Eu peguei a ideia do Vanderlei Dornelles, tá? E peguei a metodologia a ideia do Apocalipse, né? Eu peguei do Dornelles e peguei a metodologia do MacDonald, que fez a análise de Marcos e Atos. Então, a ceifa e a vindima, a ceifa, esses dois episódios acontecem na Ilíada, canto 11 e canto 18º, né? Nesta mesma sequência, ceifa primeiro no canto 11 e a vindima no canto 18. E nós temos a ceifa e a vindima no Apocalipse, que acontece no capítulo 14, versos 14 a 20. Agora, obviamente, a descrição de Homero é muito mais ampla do que a descrição do livro de Apocalipse, né? A gente percebe aqui que são poucos versos no Apocalipse, mas mesmo esses poucos versos nos permitem a gente observar algumas coisas. Por exemplo, na passagem da Ilíada, nós temos uma referência a Heitor. É Heitor que aparece no contexto da ceifa e da vindima. Heitor é o principal guerreiro troiano. No Apocalipse, é Jesus que aparece. Agora, veja só. Na Ilíada, Heitor aparece entre as nuvens. Ele não estava nas nuvens, mas ele era tão alto e tão forte que as pessoas que observavam a chegada dele parecia que ele estava vindo entre nuvens. Possivelmente, não me recordo se ele chegou a cavalo, eu acho que ele chegou a cavalo. E Jesus aparece sentado sobre uma nuvem. Nós temos a próxima coisa que nós temos na cena da ceifa em Homero é um símile. O símile de Heitor como uma estrela funesta. A próxima coisa que nós temos na ceifa de Apocalipse é um símile, em que Jesus é descrito como semelhante ao filho de homem. Na ceifa e na vindima, não, na ceifa da Ilíada, nós temos os gregos e os troianos como segadores. Era uma batalha. Eles estavam cegando uns aos outros. Eles estavam colhendo uns aos outros, colhendo sangue uns dos outros. No texto apocalíptico, os anjos são os segadores. Nós temos esses guerreiros a cavalo na Ilíada e temos a presença de cavalos no Apocalipse. Acontece uma mudança brusca do singular para o plural, que é uma técnica homérica, reconhecidamente homérica. Né? Quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, você está falando para uma pessoa. Né? Olha, se você continuar assim, a sua vida não vai ser boa, porque todos os que desobedecem a Deus perecem. Veja, você está falando para uma pessoa, mas de repente você faz uma mudança brusca para o plural, porque você quer atenuar. Né? Você não quer dizer para essa pessoa que essa pessoa vai perecer. Então você fala, você está se comportando mal. Todos que se comportam mal acabam perecendo. Então, você coloca num contexto mais amplo, para essa pessoa não se sentir agredida. Homero faz isso o tempo inteiro, é uma técnica homérica. E nós temos exatamente isso acontecendo também na cena da ceifa em Apocalipse. Nós temos a referência a foices afiadas, palavras exatamente idênticas. A única diferença é que João usa no singular. Então, ele fala de foice afiada, enquanto que o Homero fala de foices afiadas. E a ordem é invertida. Né? Então, nós temos a palavra afiada primeiro em Homero e depois a palavra foice, e em João acontece o contrário. É claro que se João estivesse citando de memória, né, ele não tem que decorar, ele não era pagão, né? Ele não ia decorar, as pessoas decoravam as passagens homéricas, mas ele não ia decorar esse detalhe minucioso. Na
Ilíada, o que prevalece em todo momento é a ira de Aquiles. Aquiles é que está com raiva. Obviamente, nessa passagem da ceifa, nós temos também a ira de Heitor. Temos duas pessoas iradas. Duas pessoas iradas nós temos. E em Apocalipse nós temos a ceifa, nós temos a cólera de Deus. Né? Isso tudo que está acontecendo é a cólera de Deus. A ordem é a mesma na Ilíada e na Odisseia. Na Ilíada e em Apocalipse. Ceifa mais vindima. Os cachos que são mencionados das uvas, da vindima, usa-se a mesma palavra em Homero e no Apocalipse, com a diferença em que uma está no caso acusativo e a outra no caso nominativo. O verbo para vindimar é o mesmo verbo trigal. E, de novo, eu insisto, né? Nós estamos numa época muito diferente. 1000 anos separam os dois textos. Agora, no caso da vindima, porque no caso da ceifa, não. No caso da ceifa, nós temos... no caso da ceifa, nós temos... Eu estava colocando meu celular no mudo, porque ele tocou aqui, né? Eu esqueci de colocar no mudo antes. Mas, no caso da ceifa, nós temos também uma atmosfera de juízo, né? de guerra, de violência, como acontece no Apocalipse. Mas na vindima de Homero é um momento festivo. E nós temos na vindima de Apocalipse um motivo de juízo. Agora, esta passagem da vindima na Ilíada é uma das passagens mais conhecidas de Homero. É a famosa écfrase do escudo de Aquiles. Essa vindima ela está desenhada no escudo de Aquiles. Então é uma passagem que, se tem uma passagem que todo mundo conhece de Homero, a passagem mais conhecida de Homero da literatura, talvez seja exatamente... Eu vou dizer talvez porque o prólogo também é muito conhecido. O início é impressionante. E até me lembrei disso, porque no prólogo da Odisseia, Ulisses é apresentado como um homem de dores. E nós temos, no Evangelho de Marcos, os teólogos dizem que é o evangelho onde Jesus é apresentado como sofredor. E até a mesma palavra, a mesma expressão que é usada para Ulisses, né, um homem de muitas dores, é utilizada para descrever as muitas dores de Jesus no Evangelho de Marcos. Só para a gente ver mais um detalhe que eu tinha me esquecido de falar. Mas então nós temos um momento festivo na Ilíada e temos um momento de juízo no Apocalipse em relação à vindima. E aqui eu chego ao meu último slide, né, que é o slide que fala que no relato apocalíptico é como se João estivesse dizendo: todos nós conhecemos muito bem as alegrias da ceifa e da vindima, principalmente da vindima, né? Conforme nos contou o poeta grego. Porém, na ceifa e na vindima divinas, haverá apenas a manifestação da cólera de Deus, com o consequente derramamento inapelável de sangue. E aí nós temos aquele critério da interpretabilidade. No final das contas, a gente pergunta assim: houve uma reviravolta? Esse texto ele apresenta uma diferença importante em relação ao texto que está sendo imitado? Esta diferença é uma diferença que explica por que a imitação aconteceu? Agora, isso não é peculiar apenas aos estudos do Novo Testamento. Esse critério da interpretabilidade, por exemplo, ele é utilizado em literatura comparada de modo geral. Se eu estivesse comparando Homero com Shakespeare, né, e tivesse observando, por exemplo, como Shakespeare faz uso de Homero, no final eu também perguntaria isso. Como é que essa imitação, por que essa imitação aconteceu? Que reviravolta aconteceu no final dessa imitação? Então, esses são ingredientes e elementos peculiares a essa apresentação imitativa do hipotexto no hipertexto. Bem, isso é só a ponta do iceberg. Eu espero que vocês, se você viu este vídeo, você possa entrar, também adquirir o livro, né? Possa ler o livro. Tem muitas coisas mais interessantes a respeito sobre a relação de Homero com o Apocalipse e também sobre a relação de Homero com o Novo Testamento de modo geral e com os pais da igreja de modo geral. Com isso, eu encerro, professor Francisco.
Muito obrigado por me ter recebido aqui no seu canal. Foi um grande prazer e penso que essa palestra apenas que arranhou um pouco o conteúdo do seu livro que vai ser publicado, foi de muito interesse e que desperte, né, um pouco mais a pesquisa mais erudita da escritura, porque muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro para ser apenas lido, sem muita profundidade. Não, existe muita profundidade espiritual, mas também literária. Queremos lembrar também aos nossos ouvintes para ativar o sininho para novas palestras que serão realizadas. Nós vamos colocar depois, na descrição do canal, o link para a aquisição das obras do professor Milton Torres, que estão à venda nas plataformas de venda, ou se alguma ele faz a venda particular. Nós vamos colocar depois essas informações Não, no. é tudo realmente pela internet. Ótimo, facilita a vida de todo mundo. E então nós vamos colocar depois não só os livros que ele mencionou aqui, mas algum outro livro que ele já tenha publicado, e se caso você tenha interesse, você poderá adquirir nas plataformas digitais. Então, professor, eu agradeço imensamente, né, a sua disposição. Eu sei que não é fácil a gente encontrar tempo, né? Apesar da aposentadoria, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Então, queremos também agradecer de um modo especial a sua atenção, a sua participação em nosso canal e até o nosso próximo encontro.